Nós vamos iniciar hoje essa série de mensagens chamada Burnout, Vencendo o Esgotamento. E a primeira coisa que eu quero fazer diante desse assunto, só para que nós entendamos, é mais ou menos como nós pronunciamos a palavra aí, burnout. Eu já escutei, você talvez já escutou também, já ouviu, eu já escutei, você também provavelmente já escutou, algumas pessoas pronunciando de uma forma diferente, né? Eu já ouvi pessoas e já até recebi pessoas falando que já tiveram ou tem burnout. Já ouviu? Burnout, tem gente que já usou essa expressão. Pastor, eu acho que eu tenho, estive, ou sei lá, burnout. É lógico que foi alterado aí para o nosso português por conta da fonética, tá? Mas como a palavra não é português, não vem aqui do nosso Brasilzão, então a expressão aí correta em inglês seria essa mesmo. Se você jogar lá no Google, o Google sempre nos ensina a pronúncia. Então seria burnout, tá? Burnout, que é de queimar aí por completo. Então esse é o nome que tem sido usado aí para esgotamento. Então essa palavrinha, antes de eu entrar propriamente aí, já está funcionando? Já. Ela significa exatamente esgotamento. Quando alguém fala que está com burnout, ele é um diagnóstico lá do DSM, o manual, né, dos psiquiatras, dos psicólogos, de transtornos também. Essa palavrinha significa esgotamento, significa se queimar por completo, se desgastar por inteiro. Por isso que na imagem aqui eu pedi para colocar uns palitinhos, em várias fases, em vários níveis de desgaste. Então essa palavra significa esgotamento, queimar por completo, se desgastar por inteiro. É quando nós, pelo excesso de demanda, seja de trabalho, seja de desgaste, chegamos a um ponto em que as nossas forças vão embora, se esvaíram, sumiram. Já viu quando alguém chega e fala, eu não tenho forças mais, eu não consigo, acabou, esgotou completamente. Você se encontra como? Fora de ordem, você se encontra com as emoções descontroladas. Então, nesse mês, que é conhecido como Janeiro Branco, mês escolhido para falar sobre saúde mental, e esse mês foi um mês escolhido para a prevenção desse adoecimento emocional, um tempo para falar, um tempo para divulgar, um tempo para compartilhar, alertar sobre essa nossa preocupação excessiva. Quando a preocupação se torna excessiva, nós diagnosticamos isso como o quê? Ansiedade. Lembra quando Jesus diz, olha, não se preocupem com o que vocês têm que comer, com o que vocês têm que vestir. Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Do que Jesus está falando? Ele está falando que é proibido se preocupar? Não. Ele está falando que é proibido a gente juntar dinheiro? Não. Ele está dizendo que é proibido trabalhar? Não. Jesus está falando que o foco excessivo, a preocupação excessiva com essas coisas, é o que nos deixa sem dormir, sem orar, sem vir à igreja. Por exemplo, quando nós perguntamos para alguém aqui, o pastor é mestre nisso, né? E vocês são doutores em responder isso. Fulano, por que você não tem vindo à igreja? O que é que você responde quase sempre? Nossa, pastor, estou trabalhando demais. Já responderam isso? Como se o pastor não trabalhasse, né? Estou trabalhando demais, pastor. Trabalhando demais. Quando nós excessivamente nos concentramos em algo, isso é uma preocupação excessiva. Por exemplo, por que você corre tanto atrás? Por que você trabalha tanto? Porque lá no fundo, talvez você tenha medo do quê? Do dinheiro faltar. Da conta não fechar. De não poder comprar aquela roupa, né? Na virada do ano é fantástico, né? Todo mundo está de roupinha nova, não está? Na virada do ano. E aí a gente passa o ano inteiro para ganhar o 13º. Jesus está falando sobre preocupação excessiva. Então, dentro do burnout, nós temos depressão, nós temos ansiedade, nós temos desânimo, nós temos insônia, nós temos alteração do humor e nós temos esgotamento. Por exemplo, se há alguém aqui que tem dificuldades em dormir, provavelmente vai ter o humor alterado. Se alguém aqui tem insônia, o humor dele não vai ser muito bom. Então não olha para ninguém aqui do lado que tem humor mais ácido. Mas se alguém está sem dormir, isso vai provocar o quê?
vários outros distúrbios. Vários outros distúrbios, né? Além da insônia, vai provocar irritabilidade, pressão alta, disritmia, uma série de outros problemas aí. Então, começo a pergunta, te fazendo uma pergunta. Você se sente esgotado? Não vou nem pedir para levantar a mão, que eu acho que pelo menos a metade vai levantar. Como você está? Como está esse início de ano para você? Talvez você foi alguém que já descansou esse ano que terminou, esse ano que começou talvez ainda não. Talvez você já tirou férias, teve um tempo de descanso e mesmo assim você continua cansado, continua sobrecarregado. E o grande desafio dessa série é te convidar a ser honesto e a reconhecer a sua condição, a sua situação, falar sobre isso, pois isso é um assunto importante. Uma pesquisa feita pela Valor Econômico revelou que há um alto índice de burnout entre os brasileiros. Essa pesquisa aqui revelou um alto índice de burnout entre os brasileiros. Olha o que é que ela descobriu. Uma pesquisa realizada há um ano atrás descobriu que 85% dos brasileiros, gente, é muita coisa. 85% dos brasileiros já foram diagnosticados aí com burnout. Em momentos diferentes, em processos diferentes, uns mais agudos, outros menos agudos, uns mais intensos, alguns em processos iniciais, mas tem muita gente sofrendo por conta do esgotamento. As pessoas estão esgotadas, e essa de fato é a nossa realidade. E aí vocês viram com certeza, além da pesquisa, eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram. Levantei uma caixinha de perguntas lá, e levantar a caixinha de perguntas é muito interessante, né? Que vira o muro das lamentações e vira o desabafo na internet. A gente precisa falar. E ao levantar essa caixinha lá, eu fiz duas perguntas. Primeiro, se você se sente esgotado. Segundo, qual é o motivo do seu esgotamento? E a resposta da maioria foi que se sente, de fato, esgotado e sobrecarregado. E na segunda pergunta, qual o motivo do esgotamento? A maioria das respostas foram exatamente a que vocês veem na tela. Grande parte das pessoas falaram: olha, estou sobrecarregado de trabalho. Talvez seja a sua realidade. Trabalhando demais. Aí você está esquecendo do que Jesus diz: buscar em primeiro lugar e a sua, porque se Deus não te der força, saúde, fé para ficar de pé, não tem trabalho. Aí o que a gente faz? Vai trabalhando, a alma já ficou para trás, você já perdeu ela, e só fica um corpo andando, trabalhando. Por isso que eu falo que tem muito crente morto na igreja. Só está o corpo andando, você está aqui presente de corpo. Mas pelo excesso de trabalho, a alma já ficou para trás. Você está morto. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá? Você chega aqui na igreja para dormir. Você está dormindo aqui. Por quê? Cansaço. Sobrecarga. Dormindo tarde, às vezes, trabalhando excessivamente. E eu vou falar sobre isso, porque talvez você confunda. A gente trabalha mesmo, irmãos. Aí a Beth já está confessando ali o pecado dela, né? Veja, trabalho. Pressão por resultado, pessoas disseram, um chefe difícil, colegas complicados. Olha um dado que eu vou te dar aqui. O Brasil é o segundo país do mundo. Gente, parece que esse negócio ruim vem para cá, né? O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de pessoas esgotadas por conta do trabalho. O Brasil é um dos países no ranking lá, com o maior número de pessoas ansiosas. O Brasil já foi considerado um dos países com maior número, chamado de um país ansioso. E agora, o Brasil é o segundo país no ranking de pessoas mais esgotadas por conta do trabalho. Tem gente aqui que trabalha em mais de um serviço, não é? Tipo o cara lá da Rochelle, né? Meu marido tem 2 empregos. Muitas mulheres também responderam. Sabe o que as mulheres responderam? Elas estão esgotadas por conta dos homens, dos maridos. Mentira, gente, brincadeira. As mulheres responderam que a causa do esgotamento delas é a maternidade. Irmãos, a maternidade que tem levado muitas mulheres à sobrecarga e ao esgotamento.
Porque a maternidade, ela traz grandes responsabilidades e ela exige muito das mulheres. A maternidade é um trabalho que não tem descanso. A maternidade é um trabalho que não tem férias. E a maternidade, às vezes, é um trabalho que não tem reconhecimento. Agora, você, mãe, que está do lado do seu filho e do lado do seu marido, olha para ele e fala, está vendo? Isso aí. E aí, muitas mulheres se encontram num processo de esgotamento, depressão, destinadas a viver sozinhas essa angústia das lutas, dificuldades de criar filhos. Então, mulheres, mães que estão aqui, o amor de vocês, a dedicação de vocês, o trabalho de vocês são extremamente importantes. Por isso, não desanime. Vamos dar uma salva de palmas para essas mulheres? Mães. Algumas pessoas responderam. A Gabi ficou com medo lá em cima, né? Calma, pode ficar tranquilo. Muitas pessoas responderam demandas da vida. Algumas pessoas falaram, olha, são tantos papéis que a gente precisa desempenhar na sociedade, a gente precisa ser o homem ideal, a gente precisa ser a mulher ideal, o pai ideal, a mãe ideal, o marido ideal, a esposa ideal, o pastor ideal, a esposa do pastor ideal. São tantas demandas na vida que a gente não dá conta. Algumas pessoas responderam que a causa do esgotamento são os padrões de desempenho. O que é que nos falam? Que a gente tem que ser o melhor em tudo que a gente faz. A sociedade impõe que nós devemos ter um padrão alto, conquistar determinadas coisas, ter resultado, você tem que vestir tal roupa, morar em tal lugar. E isso se torna uma sobrecarga. Além disso, algumas pessoas também responderam, pastores também responderam, que a causa do esgotamento deles é o próprio ministério pastoral. Irmãos, muitas vezes não percebemos, falar da gente é mais difícil, né? Como se elogiar é difícil, e falar da gente também é difícil. Mas o que eu pude ler lá? Muitas vezes nós não percebemos isso, mas já ouvi muita gente dizendo assim, meu Deus, a vida dos pastores deve ser muito boa, deve ser muito legal. Mas como os pastores carregam a sobrecarga, não somente das suas lutas pessoais, mas também das suas dificuldades, também dos seus conflitos familiares, mas também parte dessa carga das pessoas que fazem parte das suas comunidades. Pessoas que carregam emocionalmente o peso também dos outros, pastores que vivem debaixo de altas cobranças, altas expectativas das pessoas e que muitas vezes, infelizmente, nós temos visto isso também, acabam utilizando como válvula de escape o próprio autoextermínio. Não sei se vocês sabem, eu sempre leio dados sobre isso, o meu TCC foi sobre responder à pergunta, quem cuida de quem cuida? A saúde dos psicólogos, a saúde mental dos próprios psicólogos. E para isso eu estudei a dos médicos, psiquiatras, psicólogos e também de líderes. O nosso país aí também carrega um alto índice de suicídio entre líderes religiosos também. Isso acontece. Outras pessoas responderam, a causa do meu esgotamento é a situação do país. E se esgota a gente, não esgota? A gente vai vendo aquelas notícias e fica lá torcendo para um ser preso, torcendo para o Brasil mudar, uns torcem para o outro morrer, e a gente fica ali, quando que vai mudar? Quando isso vai acontecer? Situação do país, muita gente esgotada, por quê? Porque está frustrada com a situação econômica do nosso país, com a situação política do nosso país. E aí a gente fica assim, o inesperado aconteceu, aquilo que eu não queria, agora aconteceu, agora eu vou embora desse país, eu não aguento mais. E outras pessoas disseram também que estão esgotadas por conta de relacionamentos, conflitos, as dificuldades que têm encontrado no casamento, na família, no relacionamento com os filhos, frustrações. E, gente, eu sempre digo isso, relacionamentos geram o quê? Intimidade. Intimidade gera conflitos. E se nós não tivermos maturidade para tratarmos dos inúmeros conflitos que vão surgir em vários âmbitos da nossa vida, nós vamos sofrer muito.
A gente tem conflito na igreja, tem conflito no trabalho, tem conflito em casa, tem conflito no casamento, tem conflito na rua. Se nós não tivermos maturidade para resolver esses inúmeros conflitos, o que vai acontecer? Nós vamos acumular mágoas. Nós vamos acumular amarguras no nosso coração, se não soubermos tratar, se não soubermos amar, se não soubermos perdoar. E a pior coisa que podemos guardar dentro da gente, o pior veneno que existe, é a nossa própria amargura. Já viu gente que carrega isso dentro do seu coração? Irmãos, a amargura é um câncer emocional que se expande, contamina tudo e todos ao nosso redor. Então, se você é uma pessoa amargurada, se você é alguém que tem dificuldade de perdoar, se você não tratar isso, você não vai destruir apenas a sua vida, você não vai destruir apenas a sua saúde, mas vai destruir também todos os seus relacionamentos ao seu redor, inclusive da sua família, dos seus filhos. Isso também é muito sério. Então veja, por isso nessa série aqui, nós vamos tratar de todas essas questões que passam pelo burnout. Falta de perdão, amargura, esgotamento e até a própria depressão. Então eu não tenho aqui, como eu disse no início, a pretensão de traçar aqui um checklist, de traçar aqui um diagnóstico correto, de prescrever para você, né, uma receita. Mas se você estiver passando por esse processo de burnout, primeiro, procure ajuda médica, procure um profissional qualificado para te ajudar e esteja firme também na oração. Então eu quero te convidar a entender e traçar um caminho aqui, através da palavra de Deus, para vermos, para te convidar a lidar, a entender como nós podemos trabalhar as nossas emoções, o nosso desânimo, tem muita gente desanimada, o nosso esgotamento, e encontrar na própria palavra de Deus uma resposta. Para quê? Para que nós possamos vencer tudo isso. Talvez você se identifique com alguma dessas questões que nós vamos trabalhar aqui, ou talvez seja algo além disso. Mas eu quero te convidar para olhar para tudo isso e a pensar que talvez o motivo de seu esgotamento possa ser algo dentro de você. Esse doutor chamado Herbert, ele é um psicólogo alemão. Na década de 80, ele descobriu e pontuou os primeiros sintomas do burnout. E ele iniciou um amplo estudo em torno dessas primeiras descobertas. E através dessas descobertas, ele escreveu vários livros, vários artigos. E uma das primeiras descobertas que ele fez, ele escreveu sobre o burnout, é isso aí. Ele disse assim, olha, a pessoa esgotada é aquela que está num estado de fadiga ou frustração em consequência de sua devoção a uma causa, seu estilo de vida, seus relacionamentos, coisas que não lhe trouxeram a recompensa esperada. Olha que interessante. Alguém esgotado é uma pessoa que está no estado de fadiga. Já viu quando você corre muito? Você fica como? Fadigado, cansado, esgotado. Mas além disso é uma pessoa que está frustrada. Por que ela está frustrada? Qual é a consequência disso? Por quê? Ela se dedicou demais a algo, ela foi muito devota a uma causa, ela se envolveu tanto com alguma questão, ela se entregou tanto para o seu trabalho, se dedicou tanto a um projeto, se esforçou tanto para alguma coisa, se desgastou tanto na maternidade, que por causa disso, seu estilo de vida, seus relacionamentos e essas coisas que ela se dedicou muito, não trouxeram para ela uma recompensa esperada. Está vendo que isso pode acontecer comigo, como pastor? Eu me dedico a uma igreja, espero de vocês algo, desejo que vocês estejam aqui presentes, que vocês respondam ao chamado. E isso pode gerar em mim o quê? Frustração. Você se dedica a um trabalho, se entrega a ele, faz horas extras a fio, vira noites, não falta, e aí a recompensa não vem. E aí você se frustra, esgota. Você se dedica ao filho, se abdica de certas alimentações, de determinado estilo de vida, deixa de sair, modifica o seu corpo. E você não tem o quê? E aí eu já vi muita mãe dizendo, para que eu fui ter filho? Não faz isso não, viu? Sabe que a criança, desde aqui, o feto aqui, ela ouve, ela sente.
E às vezes eu vejo mãe falando, eu não queria ter menina. Queria ter menina, eu queria ter menino, queria ter menina. E vai falando. Já viu uma criança, quando nasce, se torna um adolescente, se sente rejeitado o tempo todo? Palavras que a gente fala. Na hora da raiva, da ira. Ai, para que eu fui ter filho? Eu vou te matar, você é uma peste. Ai. Cuidado. Então preste atenção nisso. A pessoa esgotada é aquela fadigada, frustrada. Por quê? Porque se dedicou a algo. Alguém que se sacrificou em prol de alguma coisa. Alguém que colocou todas as suas forças em prol de uma causa. Mas aquela questão, aquela coisa, não trouxe para ela aquela recompensa esperada. Então, eu quero que você olhe bem para isso aqui. Essa é a definição melhor para nós entendermos. E através dessa palavra, dessa afirmação, desse diagnóstico aí, eu quero aproveitar essa afirmação do doutor e apresentar também a história de um homem na Bíblia que viveu exatamente isso. Que se dedicou, que se debruçou, que foi devoto, que se desgastou. Ele entrou no processo de esgotamento, chegando ao burnout, por conta de não ter obtido a recompensa esperada, a causa que ele havia se dedicado sacrificialmente. E esse homem na Bíblia, abra aí a sua Bíblia comigo, se chama Elias. Porque os slides vão permanecer na tela. Tiago capítulo 5, e eu vou fazer um panorama aqui. Tiago capítulo 5, verso 17 e 18. Quem não trouxe Bíblia hoje, vai de celular, mas traga a sua Bíblia, porque o seu celular não é a sua Bíblia. E não vai ter ali no telão, então você vai ter que ler mesmo. Tiago capítulo 5, verso 17. Pastor não colocou o texto na tela, hein? Ei, pastor, hein? Então grava tudo isso aqui. Burnout, alguém esgotado, estado de fadiga ou frustração, em consequência de sua devoção a uma causa. Se entregou tanto a alguma coisa, seja o trabalho, seja a maternidade, seja o ministério pastoral, seja o que for. E isso não trouxe para ele a recompensa esperada. E vamos olhar para a vida de Elias, para que vocês entendam. Capítulo 5, versos 17 ao verso 18. A você que nos assiste aí pela internet, pode abrir também a sua Bíblia aí também. E pode mandar aí, seja a sua pergunta, o que for, aí para a gente, que a gente vai acompanhando aqui também. Olha o que diz, Elias, na minha versão diz assim, Elias era humano como nós, está vendo? Elias era humano, ou algumas versões dizem, era um homem como nós. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Eu vou mesclar esse texto com a história de Elias, que está lá em 1 Reis, a partir do capítulo 16, 17, 18, 19. Mas eu só vou pegar essa parte aqui para nós entender. Esse texto, ele traz um resumo para nós da história de Elias. Todos nós conhecemos que Elias foi um grande homem de Deus, um profeta de Deus, o segundo maior profeta do Antigo Testamento, atrás apenas de Moisés. Elias foi usado por Deus, você vai ler essa história lá, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Elias, esse grande homem de Deus, ele foi usado por Deus para confrontar o pior rei que existiu em Israel. Qual era o rei? Qual era o rei? Acabe, gente, isso. A Bíblia diz que Israel teve 19 reis. E os 19 reis fizeram o que era mal, terrível aos olhos de Deus. Mas Acabe conseguiu ser pior do que todos eles. Ele conseguiu ainda fazer o que era muito pior aos olhos de Deus. Se não bastasse fazer o que era pior, ele cometeu um segundo erro. Casou mal. Cuidado com quem você vai casar. E esse livro vai contar, Reis, o único momento na Bíblia que a Bíblia faz questão de mencionar a esposa de um rei, porque o foco sempre era o rei, era na vida de Elias. O único de Elias não, de Acabe. O único lugar que a Bíblia menciona o nome da esposa de um rei é ele. Por quê? Porque
porque o nome da mulher já não era bonito, Jezabel. E essa mulher era o capiroto em pessoa. Ela acabou com ela, com o marido e com Israel. Ele casou muito mal. Jezabel era uma mulher má, por quê? Ela era idólatra de um deus chamado Baal, e por conta da esposa dele, por conta da mulher, influenciou o homem, olha o perigo disso aí, a mulher, influenciou ele, e ele trouxe como rei para dentro de Israel o deus Baal, postes ídolos, e ele instituiu que todo mundo deveria adorar Baal naquela nação. Para você ter uma ideia da maldade desse casal, eles moravam ao lado de uma vinha, a Bíblia vai contar, e Elias queria muito essa vinha para ele, mas o dono da vinha não vendia, porque tinha um valor sentimental, era do pai que passou para ele, e direto ele ia lá, me dá essa vinha, eu quero comprar ela, do lado da minha casa, do lado do meu palácio, e o homem não vendia. Aí um dia, a mulher dele, que se chama Jezabel, teve uma ideia, você é o rei. Eu até estudei isso com os homens aqui uma vez, que ele não conseguiu comprar a vinha, foi para casa, deitou na cama, virou o rosto para a parede e começou a chorar. E nós falamos sobre homens meninos, que não conseguem resolver os seus conflitos. E aí quando ele chega lá, Jezabel tem uma ideia. Fala com ele, você é o rei. Olha o nível da maldade. Mata esse homem, dono da vinha, e fica com a vinha para você. O que ele fez? Matou o homem e ficou com a vinha para ele também. Só para vocês terem ideia do nível de maldade desse casal. Então ele trouxe falsos deuses, ídolos para o meio da nação do povo de Deus. Então Baal, ele era considerado um deus da chuva. Só para você entender o cenário aqui. Ele era considerado o deus da chuva e também era considerado o deus da fertilidade. Era Baal. Ele era o deus que fazia com que eles tivessem uma colheita bem sucedida, enviando chuva na crença deles. Então o que Deus faz? Usou a vida de Elias como profeta para confrontar Acabe. Elias então foi diante de Acabe, do rei, aquele rei mau enviado por Deus, e disse a Acabe, você crê em Deus Baal? Creio. Crê que ele que é o Deus da chuva? Creio. Então, segundo a palavra do Senhor na minha boca, não vai chover mais a partir desse dia. Só vai chover quando Deus falar. Pensa, irmãos, um homem, um profeta. A Bíblia diz que ele era humano como nós. A gente aí, o povo está com medo lá de enfrentar Alexandre de Moraes. Imagina enfrentar o Acabe aqui. Está gravando? Daqui a pouco ele manda caçar aí, né? Pensa comigo. Um homem enfrentando o Acabe. Um homem enfrentando o Acabe. O rei da nação. Um povo mau. E ele disse, não vai chover mais. Então veja comigo. Se Baal era o Deus que enviava chuva, agora Deus, o Senhor dos Exércitos, estava desafiando Acabe e Baal, dizendo, olha, eu vou mostrar para vocês quem de fato é o verdadeiro Deus. E aí, como palavra de Deus, não choveu naquela nação durante 3 anos e meio. E aí o que acontece quando não chove? A gente viu aí, né, uns dias sem chuva, a gente quase morre, né, gente? Quando não choveu, não tinha colheita, não tinha plantação, os animais sofriam, eles começaram a perder muita coisa, enfrentaram um tempo difícil, escassez, fome, privação. Aí Acabe, o rei, começou a procurar desesperadamente por Elias, mas Elias se escondeu na casa de uma viuvinha lá em Sarepta. Lembra da história? Não dá tempo de eu contar tudo aqui não. Elias esconde lá na casa dessa mulher durante esses 3 anos e meio para Acabe não encontrar. Depois desse tempo, então, Deus manda Elias aparecer lá. E quando Elias aparece lá, ele propõe um desafio para Acabe. Ele diz, Acabe, você crê no Deus Baal? Não é ele que manda chuva? Nós vamos subir o Monte Carmelo, que era considerado o monte dos deuses. Tem uma igreja aqui na cidade que faz uma campanha chamada o Duelo dos Deuses. Você já foi lá, você sabe de onde eu estou falando, né? O Duelo dos Deuses, era aqui, ó. A campanha que Elias propôs para ele era o duelo dos deuses. Vamos subir o Monte Carmelo, que era o monte dos deuses, e lá nós vamos descobrir de fato quem é o Deus que manda chuva ou não. Então, Acabe e Elias sobem aquele monte então, e Acabe levou 450 profetas de Baal, mas 400 profetas de Azerá, ou seja, 850 profetas contra Elias lá naquele monte. E Elias disse, ó, está aqui o altar, está tudo aqui, o cordeiro, clame ao Deus Baal para que ele envie fogo e queime isso tudo aí. Você já conhece a história. O povo começa a clamar cedinho.
Deus manda chuva, manda fogo, e clama, e Elias lá vendo aquilo. E aí chega um determinado tempo que Elias começa a zombar deles. Elias fala, grita mais alto, talvez ele está dormindo. Quem sabe ele não foi tomar café. Chama, clama, grita e nada. Aí eles começaram a se cortar. Penitência, bater nas costas, sangrar, clamar aquele Deus, buscar aquele Deus, e nada daquele Deus responder eles e nada. Então Elias fala, olha, agora é o meu momento de clamar ao Deus de Israel. Elias então faz algo curioso, pede para que os servos tragam água. Gente, água e fogo não combina, por quê? Porque a água apaga o fogo. Mas Elias manda trazer água, encher aquele lugar todinho de água então. E Elias então começa a clamar a Deus. Elias ora a Deus e faz o quê? Pedindo fogo do céu. O que aconteceu? Fogo do céu caiu e consumiu todo aquele holocausto. Aí a Bíblia vai dizer que todo mundo que estava ali ficou espantado. Muitos se curvaram ali e começaram a orar dizendo, só o Senhor é Deus. E aí depois disso, o que Elias manda fazer? Pegar todos aqueles profetas de Baal, todos aqueles falsos profetas e matá-los. E assim se sucede. E após isso então, Elias voltou a Acabe, depois desse processo aí, pede para ele correr, se preparar, porque a partir daquele momento Deus envia chuva depois de todo esse tempo. Por que eu estou dando esse breve resumo? Porque essa história é uma história maravilhosa. Além de tudo que nós ouvimos aqui, nós vamos ver Elias aparecendo lá no Novo Testamento, porque nós vamos ver que Elias é alguém que não morreu. Ele foi transladado, ele foi arrebatado numa experiência linda ali, na carruagem de fogo. Ele aparece novamente no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés, na presença de Jesus. Os discípulos veem o próprio Elias ali. Por que é importante destacar isso? Que homem de Deus, transladado, viu fogo descer do céu, viveu experiências grandiosas, maravilhosas, sobrenaturais. Por isso que a carta de Tiago vai dizer o quê? Que Elias, ele era humano como nós. Um humano viveu tudo isso. Um humano como nós viveu todas essas experiências aí. E Deus usou a vida dele. Eu quero chamar a sua atenção para algo que a Bíblia não esconde aqui. A Bíblia não esconde que Elias era humano como nós. Que momentos e horas depois ele viver todo esse grande momento de vitória, minutos, talvez momentos depois dele viver toda essa experiência aqui de respostas, de milagres, diante dos olhos dele, Elias foi levado da euforia para a própria depressão. Poucos momentos depois, a tudo isso que vimos aqui, Elias vai pedir para morrer. Depois de tudo isso, Elias vai pedir para Deus tirar a sua vida. Porque Elias começa a entrar num processo de esgotamento. Olha o que a Bíblia diz. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. O que ele diz? Já basta, Senhor. Disse ele. Você já chegou nesse ponto? Elias se dedicou a enfrentar o pior reinado daquele tempo. Ele desafiou. Imagina você numa luta contra o governo, contra uma autoridade, contra um problema, contra um chefe difícil, contra alguém. E no final desse processo você se sente como? Esgotado. Elias, depois de ver fogo cair do céu, ver Deus responder, ver milagres acontecendo, o céu se fechar para não chover, o céu se abrir, porque se lembra que quando Deus fala para ele que vai chover, ele corre no monte, manda o servo dele abaixar e suja até a musiquinha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, esse é o sinal de que a chuva vai descer. Ele vê tudo isso, era humano como nós, e após tudo isso, momentos depois, ele sentou-se debaixo de um pé, orou pedindo para morrer. Ele diz, já basta, Senhor, disse ele. Já chegou nesse ponto? Olha o que ele pede. Já basta, Senhor. Pedindo a própria morte. Ele pede a morte. Deus, já basta, eu quero morrer, eu não aguento mais. Isso para nós parece que não faz sentido. Olhando de fora, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Elias talvez esteja também passando por esse processo de esgotamento. E a primeira coisa que eu quero que você saiba sobre isso é justamente isso. Olha, ninguém, irmãos, ninguém
por mais poderoso que seja, por mais forte que seja, por mais espiritual que seja, por mais crente que seja, por mais líder que seja, ninguém está isento a esse processo de esgotamento. Ninguém. Ninguém está isento. Mas é isso que nós precisamos, olha, todos nós estamos sujeitos. Todos nós somos frágeis o suficientes para termos que enfrentar a depressão, para ter que enfrentar o burnout. Tem muita gente aí das antigas que acha que isso é falta de fé. Não é não, gente. Já viu? Crente acha que ele não adoece. Crente acha que ele não tem emoções. Crente acha que ele não pode enfrentar um esgotamento. Que ele não pode enfrentar uma depressão. Que ele não pode enfrentar uma ansiedade. Sai, eu te expulso em nome de Jesus. Você pode ser cristão e pode enfrentar um processo de transtorno generalizado de ansiedade. Já atendi crentes que têm isso aí, é normal. Ninguém está isento. Talvez você que está aqui me ouvindo essa manhã, que não reage, que não levanta, que não muda de vida, que não toma atitude, e alguém está brigando com você na oração, te chacoalhando, orando a Deus. Talvez Deus deixou médicos e a medicina e o remédio para que você entenda que talvez o seu problema não seja uma questão de fé, talvez seja uma questão fisiológica. De repente você e com a sua esposa não está tendo, a sua esposa não está tendo uma libido, ou você, e você não está tendo uma vida sexual saudável com ela. Você vai orar, você vai impor as mãos, você vai jejuar, meu irmão. Se ela não procurar um médico, se você não se atentar para isso, não vai resolver. Ninguém está isento ao esgotamento. Nenhuma mulher que decidiu ser mãe está isenta. Ninguém que decidiu trabalhar e se dedicar extremamente ao trabalho está isento. Todos nós estamos à frente disso aí. Nós não somos máquinas, irmãos. Nós somos seres humanos. E a história de Elias vai nos ensinar um caminho de como nós podemos lidar com essa fragilidade, lidar com o desânimo, lidar com o esgotamento. Então, eu quero trabalhar aqui 3 sugestões, 3 conselhos bíblicos nesse início de série, a partir da história de Elias, como Deus vai tratar isso em Elias, como Deus vai curar o coração de Elias nesse momento que ele precisa de ajuda. E a primeira coisa que precisamos entender e perceber sobre isso é a causa do esgotamento de Elias. Olha o que o texto diz. Por isso, Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. O que é que ele fez aos profetas de Baal? Pode falar alto. Ele enfrenta esse reino. Deu para entender que como que esse casal era mau? Ele está enfrentando esse casal muito mal. Mata todos os profetas dele. E essa mulher agora, depois desse momento, diz o quê? Elias, fique certo. Eu mandei matar o dono da vinha. Eu mandei matar um monte de profetas. Eu juro que os deuses me castiguem, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas. Ou seja, eu vou te matar. Quando Acabe contou para Jezabel, o homem tem que contar tudo para a mulher, né? Ô homem fofoqueiro, né? Ele foi contar para Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como ele havia matado todos os profetas. Isso está no versículo 1 desse texto. Jezabel ficou irada, indignada, então enviou essa mensagem: olha, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas. Ou seja, Elias, eu vou mover todo o reino, toda a estrutura, mas nós vamos tirar a sua vida. Perceba, um homem de Deus como Elias, que foi usado por Deus para desafiar o império corrupto, usado por Deus para realizar grandes feitos, viu os milagres de Deus, viu a mão de Deus, viu o poder de Deus. O que é que a gente pensa? Ele não deveria temer uma ameaça como essa. Você concorda comigo? O que é que ele viu? O que é que ele viveu? Ele não deveria temer uma mensagem como essa. Mas o problema é que quando nós estamos esgotados, desgastados, nós superdimensionamos os problemas, se torna uma confusão emocional, e essa confusão emocional, ela distorce a nossa percepção da realidade. Alguém esgotado, cansado, é alguém que exagera.
superdimensiona, aumenta os problemas. E é o que está acontecendo aqui. Muitas vezes, um gatinho se torna um leão. Pequenos obstáculos se tornam grandes montanhas. Uma coisa simples para uma mulher que passou pelo processo aí da gravidez, está lá tomando conta do menino, um copo de água que você deixa em cima da pia, se torna um tsunami. Por quê? Esgotado, desgastado. É o que estava acontecendo com Elias. Por quê? É isso que está acontecendo com ele. Porque não era esse o resultado que Elias esperava. Elias dedicou durante anos a essa causa. Precisou se esconder. Passou por privação, passou por dificuldade. Ele deu tudo por essa causa. Ele se dedicou. E agora, depois dessa grande demonstração do poder de Deus, ele acreditava que Acabe, que Jezabel, todo o povo agora reconheceria, se converteria, se dobraria diante do Deus de Israel. Ele é um homem que jejuou, orou, buscou a Deus, se separou, clamou a Deus, viu Deus operar milagres. E o que ele pensava? Agora, esse povo viu o poder de Deus, quem é o verdadeiro Deus, a resposta de Deus. Baal foi desbaratinado, agora esse povo vai se curvar, esses reis vão se converter. E o que acontece, irmãos? Não é isso que acontece. Lembra da frase? A pessoa em burnout é uma pessoa que está desgastada, frustrada, porque se dedicou demais a uma causa, foi devota a uma causa, e não recebeu a recompensa que ele esperava. Você se dedicou a algo, a alguém, mas você não teve retorno. Elias está passando agora por esse processo. O povo não se dobrou a Deus. Acabe e Jezabel ficaram revoltados, irados, indignados, e a história não acabou. Elias precisaria continuar, talvez fugindo, se escondendo, e ele está cansado. Sabe o que aconteceu com Elias? As expectativas dele foram frustradas. Já viu quando você espera muito de alguém? Muito de algo? Se dedica muito, e aí não vem um reconhecimento, não vem o elogio, não vem a mudança, não vem o retorno. O que você faz? Desanima, se frustra, fica esgotado, expectativas frustradas. Parece com a gente, Elias, não parece? Isso acontece comigo? Comigo não. Acontece com vocês? Também não? Acontece. Expectativas, porque nós nos dedicamos a algo. E qual a expectativa que a gente tem? Que os resultados venham. E aí quando não vem, ficamos esgotados, frustrados, cansados. É o que está acontecendo com Elias. E o texto continua dizendo que Elias teve medo, fugiu para salvar a vida, foi para Bezeba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia inteiro. As palavras aqui para mim são muito importantes. Sempre quando eu estudo a Bíblia, eu digo para vocês, eu copio as palavras repetidas, eu observo o sentido que elas fazem, por causa do processo. Há alguma coisa estranha aqui para vocês? Porque eu vou mostrar os sintomas do burnout na vida de Elias. Ele está esgotado, ele está frustrado, ele está decepcionado, o que ele esperava não aconteceu, e aí o que ele faz? Diante da palavra dessa mulher, ele teve, nomeia comigo, primeiro ele teve medo. Depois o que ele fez? Fugiu. Depois o que ele fez? Deixou o seu e foi sozinho, caminhando o dia inteiro. É difícil viver em comunidade? É, um pouco. Mas é difícil viver sozinho? É. E quando a gente está nesse processo, quem tem sabe o que eu estou falando, quem já teve sabe o que eu estou falando. Quando a gente está num processo de depressão, burnout, esgotamento, o que a gente quer? Ficar sozinho. Quietinho, não quer ter contato com pessoa, não quer vir para a igreja, não quer ter convivência. E eu vou te mostrar aqui na vida de Elias, está aí no texto. É o que está acontecendo com ele. Elias teve medo, fugiu. Essa é a causa do esgotamento de Elias. Expectativas frustradas, não obteve o que ele imaginava, depois de tanta dedicação. E aí alguns sintomas começam a surgir e que nos ajudam a perceber também o processo de esgotamento de burnout na nossa vida e também na vida de Elias. Então, a causa é essa daí. Quais são os sintomas?
Está aí na tela, ó. Quem sabe você não identifica aí. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Olha lá, eu destaquei. Elias teve medo. Qual que é o primeiro sintoma, irmãos? Medo. Elias teve medo. Esse grande profeta de Deus que viveu milagres com Deus está com medo. Sabe por que ele está com medo, irmãos? Elias está com medo porque ele parou de olhar para Jesus, para Deus, tirou os olhos de Deus, e para onde ele está olhando agora? Exatamente para a situação que ele está vivendo. Ele viu fogo descer do céu. Ele viu Deus sustentar ele lá em Kiriat Jearim, né? Quando o corvo vai lá levar alimento. Quando o riacho seca. Ele vê Deus cuidando dele através de uma viuvinha lá com gravetinhos que não tinha mais nada. E ele diz, não coma não, faça para mim que vai multiplicar. Esse homem, como eu e você, cristão, de oração, que tem experiências com Deus, que vive na igreja, que já viu Deus operando milagres, nós, diante de situações como essa, como Elias, tiramos os olhos do Deus que nós conhecemos, sabemos quem Ele é, que ressuscita, que restaura, que opera milagre, que cura, e colocamos os olhos no momento, nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Lembra de Pedro, quando estava dentro de um barquinho, e ao ver Jesus ali sobre as águas, ele disse, se é o Senhor, me manda ir ao seu encontro. E enquanto Pedro sai do barco, está caminhando sobre as águas, e ele olha para Jesus, ele está andando, ele nem repara. Mas quando ele para de olhar para Jesus e olha para o mar, o que acontece? Porque, irmãos, quem tira os olhos de Jesus se perde. Esse é o nosso problema. Nós nos dedicamos tanto a uma coisa, nós ficamos ouvindo tantas coisas, nós nos debruçamos tanto no nosso trabalho que nós paramos de olhar para Jesus. Você que está aqui me ouvindo, tem tanto tempo que você já se perdeu. Só tem o corpo, você está andando, trabalhando, executando, devoto, se dedicando, mas a alma já ficou lá atrás. Porque quando nós nos dedicamos tanto a uma causa, quando nós nos envolvemos tanto, nós nos perdemos, nós paramos de olhar para Jesus, nós deixamos de buscar o reino em primeiro lugar, o corpo vai, mas a alma fica. Quem para de olhar para Jesus se perde, afunda. Quem tira os olhos do Deus Todo-Poderoso começa a ficar com medo. Quando a gente olha para as circunstâncias, a gente fica confuso, a gente se perde. Elias foge e isso é fuga. Tem muita gente que está vivendo em um estado de fuga. O que é fuga? Você não quer encarar a realidade, a situação que você está vivendo. Não quer assumir, deixa ir para a igreja. Não quero ver que o meu casamento está mal, não vou tomar atitude nenhuma. Fuga. Por quê? Medo. Esgotamento. A gente não enfrenta, tira os olhos de Jesus. Além disso, o texto continua dizendo que ele foi para uma outra cidade, deixou seu servo e foi caminhando sozinho para o deserto o dia todo. Olha lá, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O que mais que ele fez? Foi sozinho para o deserto. Qual que é o segundo sintoma, irmãos? Está dando para ler ele ou está pequeno? Primeiro sintoma do esgotamento, do burnout, é o medo. Segundo, esgotamento. Olha lá, está destacado. Foi sozinho. Nesse momento, Elias quis ficar sozinho. Preste atenção. Uma das características do isolamento é essa. O que a gente fala para a gente mesmo? Porque a gente não quer enfrentar, isso é fuga. O que a gente fala? Não, eu quero ficar sozinho. Eu não quero lidar com ninguém. Você já falou isso? Não, não vou para a igreja, não quero ver ninguém. Não quero frequentar ambientes sociais, não quero ficar respondendo. Não quero ver gente, não quero ir para a igreja, não quero ver ninguém. Eu quero ficar sozinho. Eu já tentei falar isso para mim mesmo, mas eu descobri que eu tinha que pregar e não tinha como eu não vir, né? Já pensou? Um dia eu acordei e falei, Carolina, amor, eu não quero ir. Não quero ver gente. Falou, mas você que vai pregar, ué. Falei, então eu quero ir, eu tenho que ir. Processo. Isolamento. Você já sentiu isso? Talvez você está vivendo isso.
Não vou, quero ficar sozinho, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, não quero ter contato com ninguém. Segundo sintoma do desgaste, do esgotamento, do burnout, é o isolamento. Talvez você se identifique com isso. Talvez você hoje esteja vivendo esse tempo de isolamento. Talvez isso esteja acontecendo com você. Além disso, o texto continua dizendo que sabe o que ele fez? Ele caminhou o dia todo. E logo depois ele chegou no lugar onde ele sentou-se debaixo de um pé e orou pedindo para morrer. Qual que é o terceiro sintoma? Exaustão. Sentou-se debaixo de um pé, orou pedindo a Deus para morrer. Elias está exausto. Por quê? Porque o texto anterior diz o quê? Que ele caminhou o dia todo. Sozinho, caminhou o dia todo. Ele está agora exausto. Ele está exausto fisicamente porque caminhou um dia inteiro. Sabe Deus lá para onde? Sem direção, perdido. Você já deu essa louca em você aí? Você está tão atordoado que você sai caminhando aí sem direção. Um dia eu conversei com alguém aqui que falou que estava tão desnorteado, não sabia o que fazer, estava tão esgotado que pegou o carro, foi para outra cidade sem rumo, sem direção, chegou lá e falou: o que eu estou fazendo aqui? Exaustão. Elias está exausto. Muitas pesquisas mostram que o burnout é mais emocional do que físico. Mas o emocional, irmãos, sem dúvida afeta o nosso físico. Sem dúvida afeta. Nós somos seres tão complexos que é até difícil explicar isso. Existe em nós uma parte material, formada pelo nosso corpo, pela nossa carne, mas existe também em nós uma parte imaterial, formada por inúmeros componentes, como espírito ou alma. Não é coisas separadas. Ou é espírito ou é alma. Nossas emoções, nossas vontades, e ninguém, nem na medicina, nem na psicologia, nem na psiquiatria, conseguiu sondar e desvendar a realidade do nosso ser. Por quê? Corpo, alma ou espírito, emoções, sentimentos, está tudo aqui misturado. A medicina ainda não conseguiu separar e explicar isso. Por isso, quando nós estamos emocionalmente abatidos, isso também afeta o nosso corpo. Já percebeu, sim ou não? A gente chama isso na psicologia, de somatização. Às vezes nós recebemos pacientes da psiquiatria, de outra área da medicina, que ele já está somatizando. O sintoma, a causa é emocional, mas o sintoma é físico. Alguém ansioso desenvolve uma gastrite, uma úlcera. Já percebeu quando você está com medo, apavorado, o que é que o corpo faz? As mãos ficam suadas e geladas. Isso é uma reação fisiológica de um sintoma, de algo emocional. Você está com medo, tenso. E aí o que é que você faz? Eu fico assim todas as vezes antes de pregar. A Aline pega na minha mão, está suada, está gelada. Por mais comum que pareça ser para mim, né? Você diz assim, o pastor está ali olhando para a cara de todo mundo, que tranquilidade, né? A mão, fica suada, não dá para ver não, né? Isso é um sintoma fisiológico de algo que eu estou sentindo. Elias então está exausto. Ele diz: tira a minha vida, Senhor. Já basta. Chega. Sentou-se debaixo e disse: tire a minha vida. Qual é o quarto sintoma? Confusão. Por que confusão? Porque não é estranho isso aqui que ele está fazendo? Confusão emocional, confusão mental, emoções organizadas. Por quê? O texto anterior, se você estiver atento aos textos que eu estou colocando aí, diz que ele fugiu para o deserto. Para quê? Vocês estão prestando atenção? Lembra do texto? Para que ele fugiu do deserto? Para salvar a sua vida. E o que ele está pedindo agora? Não é estranho? Qual é o quarto sintoma? Confusão. Uma pessoa esgotada, em processo de burnout, ela não sabe o que ela quer. Não consegue escolher, não consegue decidir, ela fica o tempo todo oscilando, titubeando. Né? Talvez você olhe para alguém e fale assim: nossa, fulano lá na igreja é estranho, né? Bipolar. A gente gosta de usar esse termo, né? Todo mundo tem um pouquinho de bipolaridade, viu, irmão? Tem dia que a gente acorda amando, tem dia que a gente acorda odiando.
Um dia você acorda cantando para os pássaros, outro dia você acorda já praguejando. Então todos nós temos um pouquinho, né? Mas a bipolaridade não tem muito a ver com isso não. Bipolar significa que é uma pessoa que oscila entre dois polos. Bipolar, dois polos. Então a pessoa em bipolaridade pode ser nível 1, nível 2, nível 3, assim a gente classifica. Ela é alguém que está ou muito aqui, euforia, ou muito aqui, depressão. Então, num estado de euforia, ela se sente super poderosa. Ela pega o dinheiro que ela não tem, vai para o shopping, gasta, compra roupa, ela é expansiva. Ela corre o risco de ter relações sexuais sem cuidado algum. É uma pessoa que está em estado de euforia. Ela pode ficar nesse estado dias, semanas, meses, tempo. E aí, do nada, ela vai para o polo baixo, que é a depressão. Uma hora ela está aqui em cima, comprou tudo, eufórica, super poderosa, alegre. Você até olha para ela, nossa, caladinha aqui na igreja, né? Nossa, o que aconteceu? Tomou alguma coisa? E aí, do nada, ela vai para o polo baixo, que é a depressão. Aí ela fica presa, trancada, não quer ver ninguém, apagada, desanimada, e vai embora. E ela pode ficar aí pouquinho tempo, ou muito tempo também. Então, ela é uma pessoa bipolar. Aí entra o quê, né? Quando você vai lá no psiquiatra, o que ele vai te dar? Estabilizadores de humor. E aí tratar, né, doutor Alessandro, alguém em bipolaridade, pelo menos para mim, para nós, é extremamente difícil. Por quê? Porque o bipolar ele tem dificuldade com a medicação. Porque ele quer sentir alguma coisa. E a medicação faz o quê? Estabiliza o humor dele. E o que nos mantém vivo? Mais ou menos aquele ritmo lá como que é o nome lá do aparelhinho? Que fica aqui, ó. O eletrocardiograma. O que é a vida? Alegre, triste, bem, mal, feliz, satisfeito. E você vai vivendo. Aí vem o estabilizador de humor e faz o quê? Passa a régua em tudo. E a pessoa quer sentir alguma coisa. E aí o que ela faz? Resiste à medicação e não quer tomar. Por quê? Porque ela quer ser feliz ou ela quer ser triste, ela quer alguma coisa. E a medicação não faz isso. Então veja, essa confusão mental, sentimentos confusos, enganosos, é isso que acontece quando a gente para de agir racionalmente. A gente só reage emocionalmente e isso é perigoso. Porque a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Os nossos sentimentos, irmãos, são enganosos. Você acha que está amando, mas isso não é amor não. Você acha que está gostando, mas isso não é gostar. O nosso coraçãozinho, ele é enganoso. Os nossos sentimentos são enganosos. Talvez você olha para alguém e acha que você está sentindo alguma coisa. Cuidado. Talvez você olha para alguém e já tem um sentimento com relação a ele. Cuidado, você pode estar enganado. Talvez você olha para alguém que acha que ela é chato. E não é. Os nossos sentimentos são enganosos, nós não somos capazes de compreendê-los. E quando tentamos compreendê-los, quando nós tentamos ouvi-los, quando nós direcionamos a nossa vida a partir daquilo que sentimos, nós acabamos destruindo a nossa própria vida. Isso gerou confusão na vida de Elias. Ele começou a superdimensionar os problemas. E é exatamente isso que o esgotamento faz. Ele afeta a nossa percepção. A gente não consegue ver corretamente qual é a realidade. Um pequeno problema se torna uma montanha. E aquela coisa simples se torna calamidade. Por quê? Você está agindo e reagindo emocionalmente. Às vezes eu topo com pessoas assim na igreja. Difícil você tentar ajudar ela. Difícil você tentar resolver o problema dela. Porque pensa aqui comigo. Agora vamos falar de mim aqui, né? Eu mesmo posso falar de mim, né? Pensa um pastor para esse tanto de gente. E cada uma situação de vida. Pensa aqui que aqui tem alguém ansioso, pensa que aqui tem alguém burnout, pensa que tem alguém aqui esgotado. Aí essa pessoa enfrenta aqui uma dificuldade, um problema, talvez pequeno, que seria fácil de resolver. E aí o que ela faz com esse problema? Superdimensiona. Às vezes entra pessoas no meu gabinete que o negócio é assim, ó. E ele amplia aquele negócio e eu falo, será que eu estou errado? Eu não estou ouvindo isso tudo. Porque às vezes a gente está nesse processo. E aí pensa, vocês vêm bonitinho para cá, arrumadinho, cabelinho penteado, cheirosinho, maquiado. Vem de lá do trabalho, esgotado lá, do casamento, estressado com o filho. E isso aqui vai expandir. Elias está passando por esse processo de confusão. Além disso, o outro sintoma, olha o que ele faz lá, destacado. Não sou melhor do que os meus
antepassados que já morreram. Um outro sintoma do burnout é comparação. Uma pessoa nesse estado começa a se comparar. Porque ele está lidando com a frustração dele. Ele achou que ele era melhor do que aquilo. Ele achou que pelo fato de Deus usar ele daquela forma tão grandiosa, ele seria responsável por mudar a história de Israel. Agora ele se vê frustrado e ele confunde o resultado dele com a identidade dele. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós colocamos o nosso valor nos resultados que nós obtemos, naquilo que nós conquistamos. Aí o mundo fala que o mundo diz que você é aquilo que você conquista. Você é o seu sucesso, você é os seus fracassos. Então a gente começa a se comparar. E eu, como pastor, vou lá, abro o Instagram de outra igreja, vou lá em outra igreja e começo a comparar. Olha o tamanho dela, olha o que eles fizeram, olha quanta gente tem lá, olha os instrumentos que eles têm, olha... A gente começa a pensar assim, eu já passei por essa fase de achar que a igreja do outro não tem problema, que a minha que tem. Tem hora que você olha pelas redes sociais e você pensa, essa igreja não deve sair ninguém dela, ninguém deve ter problema lá, deve ser... Não, irmãos, quando eu sento aí com essa pastorada, eu louvo a Deus pelo meu rebanho, que eu falo, rapaz, isso nunca aconteceu lá não. Mas tem, a gente começa a comparar o palco da vida do outro com o bastidor da nossa. Abra a rede social e agora, você vai ver alguém encapetado, terrível, rindo, feliz, viajando na praia, tirando foto, tomando drink. Vai falar, ai meu Deus, só eu que não tiro. Você começa a comparar. Alguém vivendo desgaste, esgotamento, é alguém que passa por essa fase da comparação. E aí você fracassou, você acha que é fracassado. Você é bem sucedido, você acha que é sucesso. Nós não podemos colocar o nosso valor nos resultados. Pior, não podemos colocar o nosso valor se comparando aos outros. O nosso valor não está em sermos melhores do que os outros. O nosso valor está em saber que somos amados por Deus. Mas a gente se compara. Já viu quando a gente está meio triste, meio para baixo, esgotado, frustrado, desanimado? A gente vai o quê? Antes está nervoso, está desanimado, está desgastado, vai pescar. Hoje não. É diferente. Se a gente está vivendo essa fase, o que a gente vai fazer? Vai para a rede social. Aí fica rolando lá o feed infinito, né? Loop infinito. Aí o que você começa a ver lá? Um grupo de pessoas na igreja juntos, lá na lanchonete comendo. Aí você fala o quê? Está vendo? Ninguém sai comigo. É comigo, é eu mesmo. Fulano está feliz. Olha o tanto de amigo que ele tem. Todo mundo gosta dele. Aí você abre a rede social daquele casal que tem nada de crente. Está quase separando, briga o ano todo. Mas está lá o quê? Os dentes de teclado lá, com aquelas teclona branca. Cabelo certinho, bonitão lá. E ó... good vibes. E você está lá, nossa, esse fulano trabalha comigo, também ganha salário. Como que ele consegue viajar e eu não? Meu Deus, é comigo. Aí você começa o quê? Comparar. Você olha para a roupa do... Como que ela conseguiu comprar esse negócio? Tem gente que faz uns milagres, não faz? Ele consegue viajar o ano inteiro, compra tudo. E você, olha que bem para mim, pecador, você já julgou. Que ele, fulano... trabalha lá naquele supermercado? O que ele está fazendo? Vigia, hein? A gente começa o quê? Se comparar. E aí quando começamos a viver essa crise de identidade, o mundo proporciona isso, porque essa é a vida das redes sociais. A gente compara o nosso bastidor com o palco da vida do outro, os melhores momentos da vida dos outros, e essa comparação não é real, ela é injusta. E aí a gente começa a sofrer e começamos a pensar da maneira errada a respeito de nós mesmos. Irmãos, o que você enxerga de você pode ser uma imagem distorcida que as crises, as dores, o seu próprio sofrimento te fizeram enxergar, mas o que Deus enxerga acerca de você é totalmente o oposto. Onde você vê fracasso e destruição, Deus vê esperança. Nós precisamos enxergar muito bem quem nós somos em Cristo. E precisamos muito bem responder a questão quem eu sou. Como disse, eu li um livro ano passado, fantástico, do David Murray. E esse livro se chama Reset. Vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada. A partir desse livro eu comecei a mudar muita coisa na minha vida e muita coisa na igreja. Vivendo, tá aí ó.
vivendo no ritmo da graça em uma cultura estressada. Um trecho desse livro que eu separei, ele diz assim, olha: se você tiver a resposta errada à pergunta, quem sou eu? Terá consequências profundas, prolongadas e abrangentes. Então, se você não souber responder essa pergunta, quem sou eu? Se você for alguém que se compara, olha a vida do outro na rede social, fica se comparando, você tem problema com responder essa pergunta. Veja, o seu valor não está em ser melhor do que alguém. Eu só vou ser reconhecido, eu só vou ser valorizado quando eu for melhor que fulano de tal. Quando a minha igreja for melhor do que a dele. Quando eu for um pastor melhor do que o pastor tal que as pessoas falam dele. Está errado. O seu valor não está em ser melhor do que alguém. O seu valor está em ser amado por Deus. E ele diz, se você tiver a resposta errada à pergunta, quem sou eu? Terá consequências profundas e prolongadas e abrangentes. É por isso que recuperar a nossa identidade verdadeira, pensar corretamente a nosso próprio respeito, é um dos principais componentes de reconfigurar nossa vida, voltar à pista certa e viver uma vida pautada pela graça de Deus. É bonitinho ler, não é? É difícil praticar. A gente precisa responder corretamente essa pergunta. E é a partir dela que nós reconfiguramos muitas coisas. Não seja escravo da expectativa do outro. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Falo com a minha esposa todos os dias. Eu já me libertei disso há muito tempo. Ô gente, se o povo pediu para Deus trocar Moisés, olha eu e Moisés, gente. Eu não abri mar nenhum. O povo não vai pedir isso para mim, gente. Pensa. Então veja, o meu valor não está em ser melhor. Eu não estou aqui para ser melhor do que o pastor Elias. No início dessa transição nossa, nós sofremos muito isso. As pessoas comparavam muito. Por quê? Essa é a dificuldade de você herdar algo que estava pronto. Porque o primeiro escolheu o lugar. Eu já peguei o lugar feito aqui. O primeiro escolheu a cultura. Pessoas. O DNA. O modo aqui da igreja. E aí também, quando você assume algo onde o outro estava, você sempre será comparado com o anterior. Na medida melhor ou na medida pior. Agora, com quem o pastor Elias foi comparado? Quem veio antes dele? Ninguém. O que eu estou dizendo para vocês? Exatamente isso. É a gente entender que Deus deu Moisés, Deus usou Moisés ali na sua perspectiva, encerrou o tempo de Moisés, Deus levantou Josué, e usou Josué naquela mesma medida. Passou-se Josué, Deus levantou outro, como o meu tempo também passará. Agora veja, se eu não responder exatamente essa pergunta, quem eu sou, isso gera sofrimento profundo, desgaste longo. E eu sempre falava isso com a minha esposa, chamava ela, porque o homem tem que cuidar do coração da mulher. A mulher é extremamente emocional. E eu guardava ela, protegia ela. Para a gente não estar ali naquele. Mas exatamente aqui, ó. Quem sou eu? Terá consequências profundas e prolongadas. E ali eu fui na oração, diante de Deus, na leitura, entendendo qual é o meu valor, qual é o meu papel, quem eu preciso ali de fato servir e agradar, como isso vai acontecer. E a gente vai descobrindo que isso é normal na vida, lá no seu trabalho, na igreja e em todos os âmbitos. Mas nós precisamos saber responder a essa pergunta. Isso levou Elias a um outro sintoma. Ele diz: tenho servido com zelo ao Senhor. Ou seja, olha como eu tenho te servido, eu não posso passar por isso. O Senhor está me deixando viver isso. Eu não posso, é como se eu dissesse: Senhor, me guarda, eu não posso passar por isso, eu não quero viver isso. Qual que é essa postura? Vitimização. Uma pessoa em esgotamento e burnout é alguém que sempre se sente vítima. Ele diz: compreendo o que eu tenho, aceita isso aqui, me suporta aqui, é tudo sobre mim, é tudo eu.
Eu sou a vítima. Eu não fiz nada. É eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu, é eu. Vitimização. Elias diz, tenho servido com zelo ao Senhor. Perceba que a fala de Elias, eu tenho te servido com zelo, Senhor. Eu me dediquei tanto. Eu fiz tanto. Eu enfrentei tanto. Eu não merecia isso. Ele continua dizendo, todos te abandonaram. Está aí no texto. Todos derrubaram os seus altares. Mataram os seus profetas. Mas só eu, apenas eu sou o único que sobrou. E ainda querem me matar. Está vendo, Deus? É o que ele está dizendo ali. Olha onde o Senhor me colocou. Ele entra nesse processo de vitimização em que a pessoa fala isso o tempo todo. Eu fiz, apenas eu, só comigo. Essa é a síndrome de Elias. É a síndrome do protagonista. É eu. Só eu me dedico nessa relação. Só eu trabalho nessa empresa. Só eu faço as coisas nessa igreja. Só eu carrego tudo nas costas. Só eu sei o que eu tenho vivido. Só eu que tenho lutado. Eu me dediquei mais. A pessoa entra nesse processo. Sabe o que é isso? Ego ferido. Ego ferido. E Elias começa a se enfiar dentro do pior buraco que existe no mundo. Que é quando nós nos enfiamos dentro de nós mesmos. Porque quando nós nos enfiamos dentro de nós mesmos, é aí que a gente se perde. A gente perde a noção da realidade. E é isso que está acontecendo com Elias. Nós chamamos isso na psicologia de percepção. A maneira como você vê as coisas não significa que é a forma verdadeira. Então alguém aqui dentro deste lugar pode terminar esse culto e pergunta para ele, como que foi esse culto? A percepção dessa pessoa vai ser o quê? Nossa, foi bem legal. Eu aprendi bastante. Uma outra pessoa, não consegui ver nada, estava quente demais, muito calor. Percepção dessa pessoa. Outra pessoa, nossa, sei lá, não sei nem o que falar aqui também. Sei lá, aqueles pisca-pisca ali. Aquele monte de fio ali pendurado ali. A percepção. Significa que é a realidade? Não. Mas quando nós nos enfiamos dentro de nós mesmos e adotamos esse processo de vitimização, nós perdemos a capacidade de enxergar a realidade. E Elias está dizendo, só eu só que tenho te servido, só eu que me dediquei, e ainda depois de toda a dedicação, estão querendo me matar. Que sintoma mais isso vai gerar na vida de Elias? Decepção. Eu sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Poxa, eu me dediquei tanto, já passou por isso? Já falou isso? Me dediquei tanto, me esforcei tanto, dei tudo de mim, e agora eu vou morrer. Parece que Elias está decepcionado com Deus. Na cabeça dele tudo deu errado, a culpa é de Deus, a nação de Israel, decepcionado com tudo, com todos, a vida acabou, não aguento mais, tira a minha vida. Talvez você está se sentindo aí como Elias, deu tudo errado, os sonhos fracassaram, os planos eram errados, e agora a vida perdeu o sentido, a vida perdeu o brilho, e você não tem mais prazer nenhum na vida e nas coisas que estão ao seu redor. Não tem mais prazer em orar, tem gente que não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em ler a Bíblia, não tem mais prazer em vir à igreja, tudo acabou. E em momentos como esse, como que nós nos sentimos? Abandonados. Deus me abandonou. Por que eu me sinto tão sozinho? Será que Deus não é bom mais? Os meus esforços não foram recompensados. E aí a gente vai vendo, né? Lembra lá do povo com Moisés no Egito? Por que nos tirou do Egito? E às vezes Deus vai nos permitir chegar nesse limite. Porque é no limite de Deus, quando nós chegamos no nosso limite, que nós começamos a conhecer quem é Deus e o que Ele pode fazer na nossa vida. Se Deus não tivesse permitido o povo chegar até aquele mar, de frente para o mar, e não ter saída, o povo não veria o quê? O mar se abrir e o milagre de Deus sendo operado na vida deles. Se Pedro não chegasse ali a pôr o pé naquela água, naquele mar, ele jamais andaria sobre as águas também. Lembra daqueles 3 homens na fogueira, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor? Se eles não fossem jogados dentro daquela fogueira, o limite, eles não veriam o 4º homem dentro da fornalha protegendo eles daquele fogo. Às vezes Deus nos permite chegar no limite,
para nós conhecermos Deus de uma forma que nós jamais conheceríamos. E aí o Charles Spurgeon diz assim, olha, tão certo como Deus coloca seus filhos na fornalha, é o fato de que Deus estará com eles também na fornalha. Deus jamais vai te deixar, Deus jamais vai te desamparar. Deus vai agora tratar a vida de Elias. Chega nesse momento limite, a partir daí, Deus pede para Elias ir para o Monte Horebe. E o Monte Horebe é um lugar especial, é o Monte Sinai. Esse monte foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei, e o povo de Israel esteve lá e descobriu quem Deus era. Então, nesse monte, aponta para memórias sagradas, aponta para o cuidado de Deus, a glória de Deus. E Deus convoca Elias para ir para esse lugar, onde Elias vai ter um encontro com Deus neste lugar, e Deus começa a tratar a vida e o esgotamento de Elias. Deus vai tratar rapidamente, para a gente terminar, em 3 áreas o esgotamento de Elias. Então ele se deitou debaixo do pé, dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse, levanta-se e come. Elias olhou em redor e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Primeiro tratamento de Deus na vida de Elias é simples, descanso. Elias, você não precisa de mais atividades. Elias, você não precisa de mais coisas. Você precisa de descanso. Aí tem gente que quer essa bobeira. O diabo não tira férias, o diabo não descansa. Lógico, o diabo não conta com o cuidado de Deus, com a bênção de Deus, com a mão de Deus. Nós contamos. Deu-se tempo, né, irmãos? Primeiro, descanso. Elias se deitou novamente e dormiu. Olha lá, 2 vezes. Dormiu, comeu e dormiu. Essa é a vida que nós queremos, hein? Férias. Ele precisava descansar, colocar em ordem a alma, o coração, tudo em volta no lugar. Irmãos, às vezes, tudo que a gente precisa é parar e descansar. Tem gente que está correndo atrás de tanta coisa, está trabalhando tanto, está se dedicando tanto, está envolvendo tanto, que ele não está tendo nem tempo para desfrutar, para descansar daquilo que o próprio Deus tem proporcionado a ele. Ganha dinheiro, mas não consegue tempo para gastar o dinheiro que ele ganhou. Tem horas que o que a gente precisa é parar, é descansar, irmãos. Entende? É buscar a Deus, é estar ali quietinho, em silêncio. Talvez é isso que nós estamos precisando, parar e permitir que a nossa alma acompanhe o nosso ritmo, porque nós estamos vivendo um ritmo desenfreado. E eu não sei por que nós estamos vivendo esse ritmo desenfreado, porque é o padrão que a cultura nos impõe, mas isso tem nos feito muito mal. Nós estamos adoecendo, as nossas emoções estão conturbadas, nós estamos confusos, a nossa alma ficou lá atrás, é um corpo andando, mas não tem vida. Enquanto Elias descansa, Deus enviou um anjo, preparou um pão assado, colocou sobre pedras quentes, uma jarra de água, com gás de preferência, e deu para Elias ali. Olha que maravilha. O que é que nós precisamos? Descanso. Enquanto ele dormia, descansava, Deus preparou tudo. Enquanto ele dormia novamente, o anjo protegia ele. Então, irmãos, descanso é necessário. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos. O descanso é obediência, nós devemos descansar, porque Deus criou o descanso. E Ele instituiu o descanso aonde? Lá na criação. Gênesis 1, a Bíblia vai dizer que Deus trabalhou quantos dias? Deus trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias, e descansou no... Tem algum adventista aqui? Depois eu explico. 7º dia Deus descansou. Por quê? Deus descansou porque Ele cansa? Não, gente, Deus não se cansa. Primeiro, Deus descansou para nos ensinar que é necessário descansar, não somos máquinas, somos humanos. Segundo, Deus descansou para desfrutar da sua própria criação. Por isso que toda a estrofe de Gênesis 1 termina dizendo o quê? Depois que Deus viu que tudo que Ele fez era bom. Então Deus descansou para desfrutar, para aproveitar daquilo que Ele próprio criou. O descanso é didático. Quando nós descansamos, nós aprendemos lições profundas. O descanso é uma maneira de nos lembrarmos que é Deus quem controla os resultados e não os nossos maravilhosos esforços. Olha o que é que o Tim Keller diz. Devemos pensar no descanso como um ato de confiança.
Deus escolheu um dia de descanso para nos lembrar que Ele está trabalhando e descansando. Praticar o descanso é uma maneira disciplinada e fiel de lembrar que não é você quem mantém o mundo funcionando, quem sustenta a sua família, nem quem mantém seus projetos de trabalho avançado. Descansar é um ato de confiança, sabe por quê? Porque o trabalho nunca vai terminar. Você sempre vai ficar dizendo, não, se eu ficar aqui mais X horas, o trabalho nunca vai terminar. Por isso que trabalhar é um ato de confiança. Para com essa besteira, essa tolice de dizer, se eu parar, acabou, não vai ter. Quem te mantém, quem te sustenta é o próprio Deus. A gente viu isso na pandemia. Profissionais da área da saúde trabalharam exaustivamente, sem parar. E os resultados vieram. Eles sabem. Sim, irmã Marta. Pode falar? Não entendi, tudo que Deus fez é bom? Tudo que Deus fez é bom. Mas aí Deus fez o quê? O primeiro homem que trouxe o pecado para o mundo. É aí que eu sempre explico aqui para os pecadores que insistem em entender na questão do livre-arbítrio. Quando Deus cria o primeiro casal, só para responder, também era bom, Deus não errou e Deus não se arrepende. A palavra utilizada ali está até errada. Quando Deus cria o primeiro casal, são perguntas tão estonteantes que a gente fica até assim, né? Quando Deus cria o primeiro casal, esse foi o único casal na face da terra que tinha o livre-arbítrio. Entende? Deus criou o primeiro casal, e esse era o único casal na face da história que podia escolher entre certo, errado e o bem e o mal. Era o único, tá bom? Primeiro casal, Gênesis. Esse casal tinha o livre-arbítrio. Quando esse casal, então, pode escolher, como que eles escolhem? Errado. Escolhe mal. Toma uma decisão precipitada. E aí o pecado entra no mundo, a terra é amaldiçoada, produz espinhos e abrolhos. A partir daí acontece o primeiro homicídio, lembra lá Caim e Abel. A partir daí nós somos descendentes de Adão e Eva. A partir deles, todo ser humano que nasce, já nasce contaminado pelo pecado, inclinado às suas depravações. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Então, quando você fala que você tem livre-arbítrio, é diferente de livre agência. Aí uma pergunta que eu sempre faço: você é livre para pecar? Não é que Deus te autoriza, porque você já peca. Mas você não é livre para não pecar. Você consegue escolher não pecar? Quem aqui consegue? Você já é pecador. O pecado já está em você. Nós não temos mais a liberdade de Adão e Eva de conseguir escolher entre o bem e o mal, porque o mal já está em nós já nascemos com ele. Porque a partir de Adão e Eva, nós já somos inclinados. Você não ensina uma criança a desobedecer. Já vem no DNA dela. O pecado já está. E Davi diz, em pecado minha mãe me concebeu. Por isso precisamos de um Salvador. Se não aceitarmos Jesus, se Ele não estiver na nossa vida, o nosso destino é o inferno. Porque todos pecaram. E foram separados da glória de Deus. Então o ser humano toma essa decisão. E a partir disso, vai. Vamos terminar então? Então é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto eles dormem. Para com essa ilusão. Se eu parar, tudo para. Não, alguém tem que trabalhar. Olha, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir para a igreja, eu tenho que trabalhar. Para com essa ilusão, que se Deus fizer assim, quem está te mantendo de pé? Quem está te dando força? Quem está te dando fôlego? Deus. Então você precisa primeiro dele, para depois, tá? E aí Deus vai tratando Elias também através do desabafo. Ele encontra uma caverna, passa a noite, e Deus pergunta a ele o que ele fez. E aí a gente vai ver que quando Deus questiona ele despeja tudo em Deus. E às vezes sabe o que a gente precisa, irmãos? É falar. Lembra de Tiago? Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Eu diria que confessa as suas dificuldades, confessa os seus medos, confessa os seus problemas. A gente precisa falar. Encontre alguém de confiança, encontre alguém de oração, em que você compartilha, em que você fala. Nós precisamos falar, os seres humanos são assim, né? E aí, como é que está? Tudo bem? Não está não, pastor. Você tem que saber, porque ontem você não sabe o que aconteceu. Eu vim pegar um Uber, o Uber desmarcou. Quando chega na porta da igreja, estava chovendo, ninguém trouxe a sombrinha para mim. A pessoa vai falando. As pessoas estão precisando falar. Mas nós estamos perdendo a capacidade de ouvir. Não é?
Já reparou isso? Qual foi a última vez que você dedicou atenção a alguém e falou, deixa eu ouvir? Não é à toa que estão cheios aí os consultórios. Porque pessoas precisam de pessoas. Você precisa de Deus? Lógico que você precisa. Mas você também precisa de pessoas. Deus não te criou para viver sozinho. Aí às vezes eu vejo gente na igreja vivendo sozinho, isolado, no canto, não conversa com ninguém, sai correndo, não tem um minuto de comunhão. Às vezes eu vejo uns maridos aqui meio doido. A mulher está ali conversando, um ignora, sai puxando, vamos embora, mulher. Que isso? Que isso? Às vezes vejo umas mulheres apavoradas também. Você para quê? Conversa tanto, eu quero ir embora. Gente, aqui é o lugar que você precisa deleitar-se. Aqui é o lugar que a gente desacelera, desliga. Lá fora já é acelerado. Você está correndo, esgotado, dedicando. Aqui é o lugar de desacelerar, de deleitar-se, de esperar, de ficar. Mas está vendo como que a gente é impaciente? A gente está no domingo, lógico, todo mundo tem suas responsabilidades. A gente já fica apavorado. 1 minuto, passou, meu Deus, não. Gente, a gente está precisando aprender muita coisa. Reconhecer que precisa de ajuda, ser extremamente honesto, para de fingir, a gente fica pondo uma máscara dentro da igreja, que está tudo bem. Até o filho olha, mãe, pai, estava morrendo lá em casa, o que aconteceu? Tipo, uma máscara, finge que está tudo bem. Para quê? Para não pedir ajuda, para não compartilhar, para não falar. Põe uma máscara e a gente corre, né? O segredo do crente é correr. Eu vejo ali às vezes, eu vou para o fundo da igreja, você vê os crentes que correm para os lados. Corre, não quer ter contato, não quer olhar no olho, não quer pegar na mão, não quer que saiba da vida, não quer que pergunte. Tem gente que tem constrangimento de ser cuidado. Você ligar para ele e mandar, ô fulano, porque... pastor só fica me perguntando. Pelo amor de Deus, ranzinza, você vai morrer cedo, hein? Precisamos parar de fingir. Saia, Deus diz. E trata Elias com deleite. Depois de tudo isso, veio um terremoto, veio um fogo, e Deus não estava no terremoto tendo fogo. Onde Deus estava? Estava num suave sussurro. Deus não falou com Elias no barulho, no estrondo, nos sinais grandiosos, espetaculares. Deus falou e se mostrou a Elias num suave sussurro. A gente precisa aprender a ficar em silêncio para ouvir Deus. É por isso que Jesus diz, quando você orar, porque Ele espera que você ore. Entra para o seu quarto, fecha a porta e ore a Deus que te vê em secreto, e o seu Pai que te em secreto te vê, te recompensará. A sua recompensa não virá do seu trabalho, não virá do casamento, não virá dos maravilhosos esforços. Se você colocar sua expectativa nessas coisas, você vai se frustrar. A sua recompensa vem de Deus. Só Ele pode satisfazer a sua alma cansada, insatisfeita. Elias, saia da caverna, olhe para mim, se coloque diante de mim. O que é que Deus está te dizendo hoje? Saia dessa caverna que você está, desse buraco, desse isolamento, dessa escuridão. Olhe para Jesus, saiba quem Ele é. Saia da caverna e saiba quem você é. Porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. E aí, vamos ficar de pé para a gente terminar? Não dá tempo da gente falar de tudo. O Charles Swindoll diz, as pessoas mais felizes que conheço são aquelas que aprenderam a não ser apegadas demais a qualquer coisa e entregar os detalhes preocupantes, estressantes e terríveis da sua vida aos cuidados de Deus. Para de ser estressado na igreja, dentro da sua casa. Para de ser apegado a ritual. Não, para mim, que tá, como é, termina aqui, ritual. Para de ser assim. Entrega os detalhes preocupantes, estressantes e terríveis de sua vida aos cuidados de Deus. 3 coisas para refletir e praticar. Nunca coloque sua esperança e sentido na vida, em resultados ou circunstâncias, mas em Deus. Nosso valor não está em sermos melhores que os outros, mas em sermos amados por Deus. Há descanso e renovo para esgotamento através de um novo relacionamento com Deus.